Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos novamente. Hoje, realmente, né, voltando às nossas atividades comuns, normais, né, depois das aulas especiais que tivemos do professor Sérgio Santiago. A Sueli se propôs, né, Sueli, de fazer a nossa oração inicial. Sim. Pode fazer, por gentileza. Ok. Boa noite a todos. Vamos, então, nesse momento, pedir a Jesus que abençoe esse grupo, que tem esse firme propósito de aprender sobre o Evangelho. Pedimos que Ele abençoe a cada um aqui presente, orientando, amparando, que esses estudos sejam de grande proveito para todos nós, não apenas em conhecimentos, mas que consigamos colocar em prática um pouquinho de todo o aprendizado no dia a dia. Jesus abençoe todos que estão nesse grupo, aprendendo e ensinando. Nos ampare e nos proteja sempre. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Sueli. Pessoal, vocês estão me ouvindo? E vendo a Sim. apresentação de forma correta? Sim, Tá tá bom. ok. Perfeito. Vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar, tá, um pouco sobre como vai funcionar os nossos estudos, então, sobre os nossos grandes objetivos, os nossos métodos. Depois eu vou compartilhar a nossa programação, né, do mês, agora do mês de outubro e o mês de novembro, como que vai ser, como que a gente vai dividir os nossos estudos. Quando iniciamos, né, quando abrimos aquelas inscrições, e vocês preencheram ela, muitos de vocês preencheram ela online, né? Tinha algumas perguntinhas ali, vocês vão lembrar, né? A gente perguntou assim, o que que vocês esperavam do nosso grupo, né? O que que a gente podia, o que que a gente, aqueles que, inclusive, já estavam conosco desde o início, né? O que que ele ainda estava buscando com o nosso grupo, e quais eram os temas, né, que vocês gostariam de ver mais, enfim. Então, a gente gostaria de conhecer, né? Aqui não tem como, né? Recebemos mais de 60 inscrições, né? Apesar de não estarmos todos aqui, mas não tem como a gente, naquelas primeiras aulas, né, conversar um por um. Por isso que a gente fez isso de forma online e a gente lemos, né? E realmente vimos exatamente o que que a gente pode colocar aqui, né? O que que vocês estavam realmente buscando e o que o GES tem para poder oferecer como grupo de estudo. Aí eu dividi, né, fiz um resumo aqui, estava até conversando com o Oswaldo sobre isso, e comecei a ver alguns pontos em comuns, né. A princípio, a grande maioria, quase todos, buscam o quê? Aprofundar o seu conhecimento na doutrina espírita. Será que o GES oferece isso? Nós já vamos ver. Né? Então, estudando as obras tanto de Allan Kardec quanto de outros autores espirituais, ou não. Então, outros autores também foram colocados ali, muitas pessoas colocaram ali no ato da inscrição o interesse, né, e de estudar também outros autores. Será que o GES também tem esse foco? Né? Então, nós vamos ver também. E compreender melhor os princípios, os conceitos que estão inseridos na doutrina espírita. Também, outro ponto em comum, muitos, acho que o assunto mais comentado, né, nós colocamos ali, né, quais assuntos que você gostaria de debater no nosso grupo? O assunto que mais ganhou ali, Ibope, foi a mediunidade, né, não já era de se esperar, né, a mediunidade. Então, muitos ali se colocaram até como trabalhadores de grupos mediúnicos e que queriam uma oportunidade de estudo com relação à mediunidade. E muitos colocaram também que queriam troca de experiências, né? Como fizemos, né? Acho que na última jornada do GES, que encerramos o livro dos médiuns, tivemos essas trocas de experiências e muitos gostariam de ter novamente, né? Só fazendo uma observação, tá, gente? Aqui, como o nosso é um grupo de estudo, e há uma diferença entre grupo de estudo e curso, tá bom?
o nosso grupo de estudo aqui, ele não é um curso. Então, nós não vamos ter uma troca efetiva de experiências com relação ao assunto de mediunidade e nem de desenvolvimento mediúnico. Para isso, a casa já oferece de forma presencial, tá, ao nosso lar, os cursos anuais. Então, todos os anos, o Centro Espírita Nosso Lar, a nossa casa, já oferece grupos específicos, né, ou melhor dizendo, cursos específicos onde tem ali um grupo de pessoas, de professores, que vão ensinar tanto a parte teórica quanto a parte prática, tá certo? Então, assim, o GES não tem esse objetivo. Lógico que, como nós vamos conversar e vamos debater tudo aquilo que diz respeito ao espiritismo, a mediunidade está no seu centro. Então, nós vamos debater de forma conceitual. Vamos fazer uma pesquisa bibliográfica em livros, não uma experiência mediúnica, tá bom? Então, muitos colocaram isso, não foi só uma pessoa, por isso que eu fiz essa observação um pouquinho mais longa, tá? Para falar que vamos debater, sim, sobre tudo aquilo que ocorre com o fenômeno mediúnico, porém, tá? Não há prática, não tem como desenvolver, tem como a gente estudar, né? Ou seja, mas aí não é nosso objetivo. Tem como a gente formatar um curso teórico sobre o assunto, mas não tem como a gente desenvolver a mediunidade de forma online. Não tem, por isso que a Casa Espírita já oferece esses cursos presenciais já há muitos anos, tá bom? Mas, enquanto tema de debate, né, por isso que eu coloquei aqui, a mediunidade sempre vamos debater. É lógico que todo médium, que bom, fiquei feliz quando eu vi que muitos médiuns aqui já estão na prática, na nossa Casa Espírita, está se juntando ao GES, ou seja, está procurando debater junto. Nós sabemos que, infelizmente, nós temos pouquíssimos grupos de estudo, dá para contar no dedo os grupos de estudo que nós temos na casa, e todos nós, médios ou não médios, vamos colocar assim, em atividade mediúnica, precisamos estudar, inclusive os médios. Então, aqui sim é uma oportunidade sim de debate, inclusive de assuntos mediúnicos. Outra questão, né, que nós vimos, né, que juntando essa parte, né, essa busca pela teoria, essa busca pelo conhecimento de todos os conceitos e princípios espíritas, muitos colocaram que querem, né, ter uma ponte, querem que o GES sirva também como uma ponte de desenvolvimento da prática para o bem, ou seja, da caridade. Logicamente, como nós falamos aqui é um grupo de debate, de pesquisa e de estudo em livros, porém, a gente visa também aqui formar o quê? Né? Bons espíritas, todos nós aqui estamos com esse objetivo. Então, o bom espírita é lógico que é aquele que pratica a caridade, aquele que pratica o bem. Obter o conhecimento somente por obter, né, e não transformar isso em algo que visa para o nosso bem e para o bem do nosso próximo, a gente não está no caminho certo, né, de estudar aquilo que o Espiritismo nos coloca, que é a nossa transformação moral. Então, fiquei feliz que muitos, né, vêm com esse objetivo, né, como que o GES pode realmente, como que a gente pode criar esse debate para que a gente possa refletir, de fato, e sobre as nossas ações, sobre as nossas mudanças, inclusive morais. Então, nós temos um compromisso ético aqui também, um compromisso moral com todos os temas espíritas. Então, esses são os 3 grandes grupos, né? Como eu falei, foram mais de quase 70 inscrições, né? Teve pessoas que escreveram bastante, isso foi muito bom, mas a gente leu um por um, e fizemos esse quadro aqui, resumindo, mais ou menos, né, dividido em grupos, né? Ou seja, tivemos várias pessoas que pensaram de forma bem parecidas, né? Então, as buscas foram imensas, né? Foram muito abrangentes, né? Teve gente que até colocou ali, eu não busco nada. É interessante essas respostas, mas tivemos, né? E vamos debater também sobre isso, ou seja, tudo isso a gente foi chamando a nossa atenção, falou assim, não, né? Por que essa pessoa se inscreveu e ela não busca nada, né? Será que a gente está entendendo qual é o propósito do grupo, né?
E no ato ali da inscrição, lógico, a gente colocou ali o histórico, o que é o GS, né? Falando mais ou menos o que o grupo de estudo tem a oferecer, mas é lógico que ele foi só um resumo, né? Por isso que foi importante nós termos esse debate agora desse estudo, para a gente realmente entender, né? Falar assim, será que realmente aqui é o meu lugar? Será que eu estou realmente no lugar certo? Será que é esse o grupo de estudo que eu me encaixo? Por isso a gente resolveu realmente agora explorar um pouquinho, apresentar um pouquinho melhor o que é o GES que foi se desenhando, né? Como todos aqui já sabem, desde 2020, né? Então, o GES começou de uma forma muito embrionária, agora que está começando a pegar forma, né? Como todo grupo da casa, como todo grupo ou de estudo, ou público, ou mediúnico, tudo tem uma história, a gente vai melhorando cada vez mais, né? Muitos colocaram ali, né, como eu já tinha dito, que querem que o GES ajude a essa busca de uma melhora moral, né? Então isso, né, ou seja, de quais são os compromissos éticos e quais são os valores que esse estudo, ou seja, que o Espiritismo tem a nos oferecer, né? Porque tem muitos grupos de estudo que a gente vê por aí, né, que são grupos de estudos que eles visam apenas o quê? Passar esse primeiro pedaço aqui, né? Eles visam passar apenas o conhecimento doutrinário, cru, né? E que não faça essa ponte com a nossa realidade. Tanto quanto espíritos encarnados e espíritos em evolução, não visa uma educação do espírito, nem nós enquanto trabalhadores da casa, que muitos aqui são. Então aqui não é um grupo que a gente vai apenas visar debater e somente ou decorar um conhecimento que o Allan Kardec nos colocou nas obras. A gente vai realmente refletir. É isso que é o nosso grande compromisso aqui com o estudo profundo, tá certo? Falamos dos médiuns, né? Ou seja, então os médiuns, muitos aqui buscam, né, entender melhor as suas faculdades, como que o centro acolhe os médiuns, né? Então, sobre os médios, né, que foi aquilo que eu já falei, para quem está entrando agora, né, o nosso grupo não visa a formação de médios e nenhuma orientação muito específica, tá? Isso precisa ser procurado lá na casa, de forma presencial, através do próprio departamento, tá? Que no caso é a Thelma. Tá? Então, ela que tem a função de poder orientar o médium, os grupos da casa, isso de forma muito mais específica. Agora, o debate mediúnico, ok, o debate mediúnico, ou seja, tudo aquilo que, enquanto conceito, enquanto vamos pensar, refletir sobre a faculdade mediúnica, sim, aqui também é um espaço, tá? Mas não voltado à prática, porque aqui é um grupo de estudo e não um curso. Muitos buscam, obviamente, com o nosso estudo e com esse compromisso ético e moral, né, ter uma criação, como eles colocaram ali, ou apenas a gente está falando de fé, né? Muitos buscam aqui no estudo, através do estudo alimentar a sua fé, né? Então aqui realmente é o lugar certo, né? Então aqueles que buscam é, é, ter esse, ou são aqueles que buscam ter, ou aqueles que buscam pensar sobre já a nossa fé em andamento, que tudo é uma construção, né? Então aqui sim é um espaço onde a gente vai também debater sobre isso e construir juntos, né, essa fé espírita. Muitos visam, né, um dos grandes objetivos, a troca ou de experiência ou de conhecimento, né, justamente é um grupo de estudo, nós estamos estudando todos juntos. O RUGES também tem isso desde lá quando ele começou. Esse é um dos grandes objetivos, né? A gente debater em grupo e construir junto esse conhecimento. Então, né, o que eles conseguem entender, né, que quando vocês colocaram ali, né, sobre as experiências, né, e que eu fiquei super feliz quando eu li, né, que estão entendendo realmente o que é o GES, né, ou seja, o GES não é só um grupo para a gente obter um conhecimento e algo puramente teórico, é também,
tá? Também, ele né? Isso é nossa, mas não é a nossa cereja do bolo. Né, assim, o estudo, aquilo que é profundo, né? Ou seja, ele vai remeter, como nós vamos ver ainda hoje, um processo onde eu preciso saber ler as obras espíritas, saber compreender e dali extrair um conhecimento. E este conhecimento é inclusive no campo ético e moral, e que visa uma transformação. Né? Então, aqui todos nós estamos assumindo este compromisso. Que aí vem, né, o que nós esse compromisso de estudar as obras de Allan Kardec, ou seja, qual é a decisão, qual é a postura que eu tenho que ter ao estudar as obras de Allan Kardec. Então, assim, quando eu faço a inscrição, lembra que eu falei que teve mais de uma pessoa, não foi uma só não, por isso que me chamou a atenção, que colocou que não tem expectativa nenhuma. Ela se inscreveu, nem sei se ela está aqui, mas ela se inscreveu e falou assim, não tem expectativa nenhuma. Ou estava com pressa ali, não queria preencher o formulário, né? Ou realmente estava meio perdido, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, assim, a gente tem que pensar, né, realmente no compromisso, né? Como que, o que eu estou realmente fazendo aqui numa segunda-feira à noite? Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, né? E estamos aqui com compromisso de estudarmos juntos as obras de Allan Kardec. Aí eu separei aqui algumas perguntinhas, tá, que a gente vai ter que fazer e responder só para nós mesmos, tá bom? Para a gente realmente ver e entender, né, qual é o nosso grande objetivo aqui no GES. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, né, assim, e não tem problema nenhum se eu nunca li nenhuma obra de Allan Kardec, se eu estou entrando agora, se meu primeiro contato espírita está sendo agora, ou se eu já tenho até uma compreensão um pouco mais avançada, intermediária. Inclusive, nós perguntamos isso, né? Então, a maioria das pessoas aqui, de todos nós, temos uma compreensão, pelo gráfico ali, uma compreensão intermediária. Ou seja, nós não estamos falando aqui com pessoas totalmente cruas. Porém, né, depois de todas essas aulas aí que tivemos do Césio, né, e a metodologia que nós estamos tentando seguir aqui é muito parecida com o que ele colocou ali para nós, por isso que ele, como convidado, não foi escolhido à toa, justamente para poder agora a gente deixar de forma mais, né, para vocês conseguirem entender qual é o propósito realmente do GES nessa nova, vamos colocar assim, nessa nova temporada de estudos. Então, a primeira parte que eu tenho que ver é o meu histórico com Kardec, né? Eu coloquei ali algumas perguntas, por exemplo, quantas obras eu já li? Ou se eu não li nenhuma obra? Ou quantas obras, ou quantas partes delas eu já li? Lembrando, né, que as obras fundamentais não são apenas as obras básicas. As obras básicas, lembra daquele quadro que o Jesse mostrou, que o Césio, perdão, mostrou tanto para nós, é apenas uma partezinha das obras que ele vai chamar de fundamentais, tá certo? Então, quantas dessas obras fundamentais, não só das obras básicas, eu tenho conhecimento, ou pelo menos eu já li, ou eu já estudei, tá certo? Aqui não é nada apostila, tá, gente? Não estou falando da apostila de FEB, Federação. É obra do Allan Kardec. Deu uma melhoradinha. Quantos livros Passou, eu João. já li, tá certo? E qual foi a minha experiência quando eu comecei a ler as obras de Allan Kardec? Foi fácil? Foi difícil? Foi interessante? Muitas pessoas falam, nossa, é muito difícil ler aquela obra de Kardec, né? A Gênese, então, é colocada como fosse algo, pelo amor de Deus, impossível de ler, e não é, tá certo? Então, assim, tudo é uma questão de método e de como eu me posiciono diante aos estudos de Kardec. É isso que a gente vai construir aqui juntos, tá? Então, assim, mas agora, né, a gente está fazendo essa pergunta para nós mesmos. Está sendo fácil? É difícil? É interessante? É confuso? Então, a gente tem que começar a pensar essas questões antes de abrir qualquer obra do Kardec ou até qualquer outro autor, tá bom? Agora, eu apenas li as obras de Kardec ou eu as estudei de fato?
tá certo? Então, assim, como é que, o que eu entendo por ler, por estudar? O que é estudar? Porque estudar aqui, pessoal, a gente tem que entender estudar como algo que o ler é apenas uma etapa. Tá? Então, eu tenho que ler, eu tenho que analisar, eu tenho que comparar com outras fontes, inclusive do mesmo autor, ou seja, uma obra de Kardec, eu vou ter que ler comparado com as outras obras fundamentais também, mas eu não faço isso sem método, eu não faço isso de qualquer jeito, tá certo? Então, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Até para conseguir aprender todos esses princípios e poder até mesmo colocar isso na minha vida, né? E também na vida do outro. Como que eu vou colocar também o espiritismo na vida do outro? Isso é muito importante também. Quais são as obras de Allan Kardec que me atrai mais, isso, né? Por exemplo, né? Isso aí é uma coisa muito particular, né? Quais aquelas que eu não gosto tanto, quais aquelas que eu tive mais um pouco que me, né? Que são mais difíceis, que eu tenho mais um desafio em ler, em compreender. Então, tudo isso, pessoal, é um exercício que a gente tem que fazer, logicamente, em casa e até mesmo escrever, né? Para a gente conseguir, para a gente ver assim, como que eu estou aqui, né? E isso né, onde que eu me, como me localizo aqui para poder entender as obras de Allan Kardec, tá certo? Pessoal, qualquer pergunta, é só colocar ali no chat, ou mesmo, como eu não estou tendo acesso ao chat agora por causa dos slides, vocês podem levantar a mão a qualquer tempo e participar, tá certo? Eu estou acompanhando ali no chat também, tá tranquilo. Tá tranquilo? Obrigada, João. Outra questão. Quais são os meus objetivos no Espiritismo? Não é só no GES, tá? É no Espiritismo. Ou seja, onde eu estou no meu aprendizado atualmente? Né? Ou seja, será que, né, como aquela pergunta que a gente fez não foi à toa, tá? Não é só para fazer inscrição. É para a gente até poder entender como a gente vai formatar os nossos estudos aqui. Ou seja, será que eu tenho bastante? Será que eu não tenho tanto conhecimento teórico? Tenho mais conhecimento prático? Tem pessoas que têm conhecimento prático excelente, mas não tem tanta teoria. E um é melhor que o outro, né? Mas assim, mas o que a gente precisa, num grupo de estudo, a gente precisa nivelar essas questões, ok? Então, assim, a gente precisa ver onde que eu estou atualmente na minha jornada de estudos e de aprendizados com a doutrina espírita. Então, isso é uma questão que eu preciso fazer e é extremamente importante. E para onde eu quero ir com isso? Qual é o meu ponto de... Ou seja, ao estudar? Poxa, eu vou estudar... Você lembra que o Césio ali falou que ficou mais de 15 anos estudando todas as obras, todos os dias, tá? Estudando todas as obras fundamentais. Qual será que era o objetivo dele? Qual será que é o nosso... Qual será que é o meu objetivo aqui, tanto no GES e um objetivo maior? Qual é o meu objetivo estudar né, tudo aquilo que Allan Kardec, pelo menos Allan Kardec escreveu? Será que ou seja, isso é muito de cada um, né? Então eu preciso realmente perguntar para mim mesmo, né? Qual é o meu objetivo e para onde eu quero ir e onde eu quero chegar com todo esses estudos. Né? Quais são os meus objetivos a curto, médio, longo prazo, né? É lógico que é muito difícil. Nossa, né, fica até meio, às vezes fica até meio, né, a gente fica até meio desanimado, pô, eu vou estudar 15 anos, né? Mas 15 anos para nós que somos espíritos imortais não é nada, tá certo? Então, assim, gente, vamos começar a fazer a curto prazo, por exemplo. Poxa, então agora eu vou ter um ano para ler o livro que é o Espiritismo, por exemplo. É um objetivo, é um plano, é uma meta que a gente colocou não só no nosso grupo, mas também a gente tem que fazer esse compromisso com nós mesmos, e depois que a gente vai criando o hábito de estudo, a gente vai começando agora a fazer um objetivo um pouco maior, médio prazo. Olha, vou pegar só as obras básicas. Sei que as obras básicas, né, as obras fundamentais são muito maiores do que aquelas básicas, mas eu me comprometo em 5 anos, ou em 3 anos, ler todos os dias um pouquinho das obras básicas. Mas não é ler de qualquer jeito, tá? Nós vamos ver o que é realmente ler, tá? Mas é um compromisso que a gente vai começar a assumir primeiro, não só aqui no nosso compromisso em conjunto, no nosso grupo de estudo, mas também em casa conosco mesmo.
Como esse estudo, né, como que esse estudo que o Jesse, por exemplo, oferece, como que ele vai se encaixar com esses meus objetivos? Né? O que esse grupo ele pode me ajudar? Então, assim, é uma pergunta também que a gente precisa fazer. E o que eu espero realmente obter ao estudar Allan Kardec? Eu quero só eu quero só obter um conhecimento? Eu quero obter um conhecimento e um desenvolvimento moral, por exemplo? Eu quero ter, a partir disso, criar uma capacidade de auxiliar o próximo? Então, assim, cada um tem que ter o seu próprio objetivo. Então, isso é apenas um roteiro para a gente realmente ver, né, e tentar pensar realmente o que a gente está fazendo aqui, né? Então para aquelas pessoas que colocaram ali que não tem expectativa nenhuma, não espera nada, para a gente começar a refletir e construir isso junto, tá bom? E qual é a minha motivação e compromisso ao estudar as obras de Allan Kardec? Eu realmente quero estudar ou eu sinto que devo estudar? Então, assim, é preciso, gente, a gente ter vontade, né? Depois a gente se apaixona. Hoje, né, assim, eu sou suspeito para dizer, né? Todos nós aqui, eu acho, todos nós somos apaixonados por isso. Mas não basta só isso, tá certo? Então, assim, eu preciso pensar por que isso é importante para mim. E realmente eu quero estudar? Ou eu estou aqui porque eu tenho que fazer parte de um grupo, que o departamento falou que eu sou médico, eu tenho que estudar, ai que saco, eu tenho que estar no grupo de estudo, e aí senão eu não consigo participar de outras atividades da casa. Então, assim, a gente tem que se realmente pensar sobre isso, tá? Porque algo que é uma instrução, como coloquei ali, que eu não desejo, não é algo que vai ser educativo para mim. Eu vou estar perdendo tempo. Então, assim, será que eu estou madura o suficiente para querer realmente estudar Allan Kardec? Porque às vezes eu acho que ele é chato, às vezes eu acho que ele é difícil, mas é porque muitas vezes eu não quero estudar. Muitas vezes eu me fecho também, né? Então, assim, isso é de forma geral, tá? Isso é de forma bem geral, e a gente, logicamente, estou dando exemplos, né? Para a gente ver se a gente realmente, o que a gente precisa mudar, né? Para ver se realmente a gente quer estudar o Allan Kardec. Outra questão, quando eu for dividir ali meu tempo, será que eu estou, será que eu estou, será que eu quero e estou disposto a investir em um tempo, em um esforço para poder estudar? De forma metódica e didática, não é estudar de qualquer jeito, porque ler e estudar de qualquer jeito não existe. Não é algo, ou seja, a gente não vai estar aprendendo nada, vai estar perdendo tempo, tá certo? Então, assim, será que eu quero estudar? Será que eu estou disposto a investir tempo? Porque não é essa 1h30 que nós temos aqui por semana, o nosso grupo de debate, de estudo, é insuficiente, tá? É muito pouco, a gente precisa estudar em casa, ter um nosso estudo de forma individual também, tá certo? Então isso é muito vou colocar assim, isso aqui é muito individual, tá certo? Como eu falei assim, isso aqui é um roteiro só para a gente pensar em casa, então aqui eu só tô levantando alguns pontos para a gente pensar em casa, né? Como que eu vou, cada um tem uma rotina, mas é preciso investir um tempo, tá bom? E eu estou preparado para aplicar tudo aquilo que eu for aprender de todos os ensinamentos e conceitos que o Allan Kardec nos coloca? Será que eu quero mudar realmente? Eu escrevi ali que eu busco um compromisso moral, eu quero uma mudança. Mas será que eu estou preparado para isso? Será que eu estou disposto a isso? Eu preciso pensar também sobre isso. E qual é a minha principal, ou seja, o que me motiva a estudar Allan Kardec? Né? Eu quero busca por conhecimento, tenho uma sede por conhecimento, eu sou curioso, sou curiosa, eu quero um crescimento moral. Eu acho que Allan Kardec me dá uma base de caridade, então, ou seja, cada um vai ver Allan Kardec e vai buscar nele uma questão diferente. Mas são todas as questões que uma completa a outra. E o nosso grupo aqui, né, a gente vai, como a gente vai conversar mais para frente, a gente vai ter instrumentos de como a gente vai conseguir obter tudo isso, né, aqui num grupo de estudo
apenas. Só que essa questão de estudar em casa, gente, ela é fundamental, inclusive para o Jesse, tá? Inclusive para nós. E algumas questões práticas, né? Quanto tempo eu posso colocar por semana, por dia, por mês? Isso é muito, ou seja, cada um tem uma rotina, então cada um vai conseguir, como pode, obviamente, né? O importante é assumir o compromisso. O meu colega consegue estudar todo dia, eu só consigo uma vez por semana. Tudo bem, cada um tem sua evolução, não é mesmo? Seu ritmo, mas o importante é o compromisso. O importante é a gente assumir esse compromisso e estudar. O que eu tenho para poder quais são os materiais que eu tenho, as fontes que eu tenho que podem me ajudar? E isso também é muito individual. O Jesse é uma fonte desse, eu tenho a internet, tem muita gente que gosta de ouvir, né, em vez de ler, ouvir os livros, né? Não importa, isso é muito individual, isso cada um vai, ou seja, a gente vai ter que se perguntar como que eu aprendo melhor. Eu aprendo melhor lendo, então vamos investir nisso. Eu aprendo melhor ouvindo palestras, investe nisso. Eu aprendo melhor indo atrás de alguém que conhece um pouquinho, eu vou atrás de alguém, eu vou pedir uma informação, eu vou pedir, Oswaldo, você pode me encontrar lá no centro para você me ensinar isso aqui? Eu vou atrás de mentores, como eu coloquei, enfim. Então, assim, não importa como, tá? Só que eu preciso rever, né, ver o que aqui, quais são os materiais e as fontes que podem me auxiliar neste estudo. O importante é lógico que nada substitui, pessoal, a leitura das obras mesmo, tá? Só que eu posso usar de outros recursos que vão me auxiliar até chegar nelas. Tem muitas pessoas que não têm concentração, não têm costume de pegar uma obra e ler, né? Eu conheço espíritas que nunca leram, né? Enfim, mas precisa ler, a gente precisa criar esse hábito. Só que não cria esse hábito de uma hora para outra. Muitas vezes a gente cria esse hábito, né? Assim, tendo auxílio de outras técnicas que vai nos ajudar. Então, assim, então, assim, a gente não precisa o meu outro colega, ele consegue ler um livro em um mês, eu não consigo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém, de um mentor me explicando, por exemplo. Não importa, né? O importante é como a gente falou, esse compromisso assumido. E eu buscar de forma individual, né? Ou seja, não posso usar o outro como a minha medida. Então, eu tenho que ver o que é importante para mim, tá certo? Para poder, para eu ver assim, como que eu realmente aprendo. Isso que é o mais importante. Existe a gente tem que pensar quais são os impedimentos, os obstáculos que podem aparecer que vão dificultar os meus estudos. A falta de tempo, né, como eu falei, pessoas que não conseguem focar, não têm né, não tem costume, não tem o hábito de ler, então eu preciso ver o que eu preciso vencer. Ou seja, qualquer dor, dificuldade, obstáculos, nós sabemos que são oportunidades de aprendizados. Então, assim, aquilo que eu tenho mais dificuldade é aquilo que eu preciso mais focar, aquilo que eu preciso mais combater. E eu não vou combater de um dia para o outro. O Allan Kardec já coloca, evolução não dá saltos. Então, não espere que amanhã, né, se hoje eu não consigo ler um livro, e o mesmo não vou conseguir ler nenhum livro inteiro. Então, assim, vou começar aos poucos, com 5 páginas, depois evoluo para 10 páginas, e assim por diante, tá certo? Mas o importante é eu me concentrar e assumir esse compromisso. Então, a última questão, né, como que eu posso superar esses obstáculos? Então, esses obstáculos, eles existem para a gente começar a superar. E tudo isso só faz diferença quando a gente já vem estudado, já vem a gente não vem às cegas, né, para o nosso grupo aqui, né, a gente vai ver assim, olha, para tal segunda-feira, ler isso, né, então, assim, a gente não pode vir às cegas ao nosso debate aqui, tá certo? Senão a gente não evolui junto, né, porque assim, aqui não é uma aula, aqui é um grupo de estudo. Mesmo se fosse uma aula, a gente precisa já ir para essa aula, não é à toa que quando a gente se inscreve num curso, vem uma coisa chamada ementa, né? Isso, né, quem é professor aqui ou quem é aluno sabe, né? A gente recebe uma ementa do curso
E não é para a gente botar na pasta, a gente é para a gente saber exatamente o que vai ser colocado, o que vai ser, o que aquela disciplina ela vai debater. E ou seja, eu preciso, e na ementa ali tem uma coisa chamada referências bibliográficas. Quais são os livros que eu preciso ter conhecimento? Então, assim, eu já vou para a aula, não posso ir numa aula tão crua. Então, é esse o compromisso, da mesma forma aqui. Aqui não é uma aula, aqui é um grupo de estudo, mas a gente não pode vir de uma forma tão crua aqui também. Então, quando a gente, né, então eu proponho aqui, como nossa pra tarefa de casa, né, a gente responder essas perguntas com, lógico, né, sendo o mais sincero possível, não vai mostrar para ninguém essas respostas, só para a gente mesmo, tá bom? Que vai ajudar, né? Esse roteiro aqui vai ajudar para pelo menos a gente ter uma noção e tomar essa decisão do que é realmente estudar as obras de Allan Kardec. Porque não é só ler, né? Sentar e ler de qualquer forma, não é por aí, tá certo? E o mais importante, né? Criar esse compromisso primeiro com nós mesmos. Alguma questão, pessoal? Podemos passar. Tem uma questão aí no chat? Não? Então vamos colocar. Pessoal, diante de tudo isso, né, que a gente colocou, esse roteiro, com as aulas especiais que tivemos do professor Césio, né, com aquilo que vocês escreveram também ali no ato da própria inscrição, né, e eu falei que o GES também, já há 5 anos, a gente vem reformulando, ele também está em crescimento, ele também está em evolução. Então, eu separei aqui quais são os grandes objetivos e pontos que, aí sim, falando mais especial do nosso grupo, ele tem a nos oferecer, tá certo? Primeiro, esse estudo metódico e aprofundado, nós não podemos fugir dessa primeira meta aqui, porque é o que Allan Kardec nos coloca, né? Então, assim, não podemos inventar muito, né? Porque senão a gente vai estar fugindo totalmente daquilo que o Allan Kardec nos coloca como método de estudo. Então, a gente precisa estudar o quê? As obras fundamentais, que nós já sabemos que não são apenas as obras básicas, ok? Então, a gente precisa estudar as obras fundamentais, que é o que o GS se coloca, né, com muita metodologia, sendo extremamente fiel ao que o Allan Kardec nos coloca. Acontece que, né, com uma compreensão dialogada, né, sem fugir da essência, ou seja, com coerência doutrinária, que é aquilo que exatamente quem assistiu às aulas do Césio sabe muito bem o que eu estou falando, tá? Então, só que nós não podemos fugir deste método que o próprio Allan Kardec colocou, olha, eis o método de estudo e aqui as obras de estudo. Então, a gente não pode fugir disso, porque se a gente quer fazer um estudo espírita, a gente não pode inventar, né? Não é fazer de qualquer jeito, né? Existe um pedagogo, né, que é o Allan Kardec aqui, que já colocou para nós e que está vigente até hoje, que pertence ao seu paradigma, que não foi quebrado, tá certo? Então a gente vai respeitar. Uma coisa a gente colocar recursos didáticos de mais modernos para a gente estudar, né? O Allan Kardec não sabia que a gente podia ver vídeo pela internet, que a gente podia, né? Enfim, a gente tem recursos, uma coisa é método, outra coisa é didática, tá? O método, seremos fiéis ao próprio Allan Kardec. Agora, vamos incluir novas didáticas, né? Como debates em grupos, enfim, vídeos, filmes, isso sim a gente pode colocar, mas a gente não pode fugir dessa grande meta aqui, dessa grande meta aqui, que é oferecer esse estudo metódico e aprofundado, bem diferente do ED, tá? Tem pessoas ali que perguntaram qual é a diferença do ED. Porque primeiro que o ED é um curso, e ele é um curso muito curto, também é um estudo metódico, ele né, tem uma sequência lógica, mas ele não tem mas a nossa didática é diferente e a nossa proposta é mais fiel ao que o Allan Kardec nos coloca nas obras, tá? Que é um estudo que dá as obras mesmo. Não é tanto que a gente não vai ter apostilas, não tem essa pegada, vou colocar assim, que os cursos oferecem, que tem outro objetivo, tá? Então eles têm outro compromisso.
Aqui o nosso compromisso mesmo é ser o mais fiel com o que o Allan Kardec nos coloca. Agora, por isso que eu falei, porém, nós temos algumas questões, né, alguns recursos, né, que vamos colocar de como que a gente vai estudar essas obras que o Allan Kardec colocou para nós. Então, a primeira questão é o estudo em grupo, né? Então, a gente vai, né, vamos a resumos, os slides, a discussão, apresentações, vamos chamar os professores convidados, como chamamos o Césio, vamos adaptando, logicamente, o nosso estudo de acordo de acordo com o que realmente o grupo precisa. Se a gente precisa, por isso que a gente não tem um tempo exato de estudo. Olha, daqui a um ano exatamente vamos estar finalizando essa etapa. Pode ser que a gente precise de mais um tempo, ou não, vai depender do próprio andamento do nosso grupo, né? Então, por isso que a gente fez lembra que eu falei, né? Comentei que fizemos aquela pergunta de qual é o nosso grau de conhecimento, pelo menos das obras básicas de Allan Kardec. Né? Então, isso reflete, mas a gente tem que entender que tem pessoas aqui que não têm conhecimento nenhum, e a gente precisa atender a essas pessoas também, tá certo? Então, por isso que pode ser que a gente atrase um pouquinho. Então, vamos adaptando. Além, obviamente, né, do nosso compromisso de ler, né, a obra ali crua, por exemplo, vamos fazer, a gente vai, né, vamos ter os slides que a gente elabora, vamos passar filmes, enfim, outras técnicas que vão auxiliar, né, o nosso estudo. E lógico, a gente, né, fazendo tudo isso de forma em conjunto. Temos o objetivo também, né, ao longo desses 5 anos de grupo, vimos, né, o objetivo inicial do GES era bem simples antigamente, né, há 5 anos atrás. Era fazer uma atividade para que a casa espírita não morresse junto ali com a pandemia. Então, a gente precisava de uma atividade que não dependesse dos espaços físicos, né, pelas questões da pandemia, e que juntasse as pessoas que tivessem interesse em estudar. Então, o nosso primeiro compromisso era realmente só passar as obras, né? Depois que a gente foi entendendo, por isso, né, conversando com as pessoas, fazendo essas inscrições, por exemplo, que o GES podia ter um compromisso muito maior, né? Que não é só passar o conhecimento teórico, mas sim a gente junto, como a gente, né, debateu bastante agora no início, né? Ter esse crescimento moral e intelectual junto, que é realmente a proposta que o Allan Kardec nos coloca, mesmo. Então, a gente percebeu que o GES também ele vai trabalhar com essa frente também. Por isso que a gente sempre vai expor o conteúdo, né? A gente vai expor o conteúdo e vamos abrir um espaço para reflexão, principalmente no âmbito moral. Então, assim, vamos pegar esses conceitos, esses princípios espíritas e trazer realmente para a nossa vida, né? O que esse conceito, por exemplo, ele pode me ajudar, ele pode ajudar a nós a compreender e evoluir de forma moral em especial. Depois, né, até o Césio, né, ele trabalha com essa questão, ele falou para a gente na aula, né, que o GES, ele vem como uma ferramenta para poder nos auxiliar no estudo, e que vai ter, né, como meta aqui, que vai ter como base teórica aqui, essa seguinte coisa, né, como a gente colocou ali, né, que é uma questão individual. Como que eu penso e como que eu aprendo? Né? Ou seja, então, a gente vai respeitar exatamente isso. A gente não pode privilegiar em todos os encontros, melhor dizendo, uma técnica só. Por isso que vai ser variado, vamos variar essas técnicas justamente para poder atender a vários tipos de pessoas. Certo? Então, tem pessoas, então, às vezes vamos apresentar um resumo, às vezes vamos apresentar um texto, às vezes vamos apresentar um livro, indicar um filme, perdão,
tá? Então, assim, justamente para atender essas várias formas de pensamento, de apreensão do pensamento e de aprendizado. Então, o GES, ele tem como objetivo não só expor o conteúdo, né, mas também atender essa variedade, né, o máximo que a gente conseguir, obviamente, né, porque somos limitados também, né, quais são as técnicas e formas de aprendizados que a gente pode ter aqui. Então, nós temos esse compromisso também. E a avaliação, né? A gente tá sempre pensando, né? E se preocupado, né? Preocupado, será que a gente está conseguindo atender a todos, né? E será que o que eu estou aprendendo aqui também ele vai me ajudar nesse processo, né? Do próprio conhecimento? Como que eu tô construindo esse conhecimento? Então, vamos avaliar isso de forma, né, individual, de acordo com cada tema, e coletivo também. Então, a gente vai acompanhando, né? E uma das formas que a gente tem de avaliação, por isso que a gente precisa que vocês participem, tanto ali no grupo do WhatsApp, tá? Como aqui ao vivo, né, quando a gente estiver apresentando os estudos. Porque senão não tem como a gente ter um retorno de tudo isso. Não tem como a gente ter investigar realmente se realmente nós estamos avaliar, né, melhor dizendo, como está sendo essa construção do pensamento, tá certo? Em todas as aulas, perdão, em todos os estudos, tá? Nós vamos ter um tema e vai ter uma lista de temas ali, junto ali vai ter uma lista de quais são os objetivos de cada segunda-feira ali com aquele tema, onde a gente possa, a gente vai receber essa programação, onde a gente vai poder ler com uma certa antecedência em casa, estudar em casa, né, porque eu falei, vamos chegar no próximo encontro não tão cru assim, tá certo? Então, o GES ele tem esse compromisso de definir os temas, né, e quais são os objetivos com cada tema. E, ao mesmo tempo, vamos acompanhando, né, principalmente ali pelo grupo do WhatsApp, né, por isso que eu coloco aquelas questões de debate, de dinâmica, justamente para a gente ver, né, para poder acompanhar como está sendo a nossa construção do conhecimento, como nós falamos, para a gente poder avaliar, né, como que está sendo isso, até para a gente poder conseguir mudar, né. Como eu falei, o GES também está em evolução, nós também estamos em construção, e como que a gente vai conseguir oferecer algo melhor se a gente não tem esse retorno, né? Então, precisa que o grupo fique ativo e que todos nós a gente consiga falar e participar, tá certo? E inclusive falando até das próprias apresentações, enfim, tá certo? E o estímulo, né, do estudo em grupo, que né, que a gente já traz esse objetivo desde lá de 2020, né, que essa troca, a gente acredita na troca de experiência em grupo, né? Então, mais uma vez, a gente precisa que vocês participem, tá? De forma bem ativa, aqui tanto aqui durante os nossos encontros, quanto também ali no grupo do WhatsApp. Alguma questão, pessoal? Então, e o nosso grande objetivo aqui durante, né, como eu falei, né, durante as apresentações de temas, os debates das obras, né, o tema, né, por exemplo, vocês vão perceber, a gente tem um tema, mas a gente sempre vai trazer qual é a ligação que esse tema tem com todas as outras obras, né, de Allan Kardec. Justamente que a gente tem que oferecer um instrumento, né? A gente precisa ser um instrumento e um guia, né, de como estudar esse tema, tá certo? Então, por exemplo, vamos estudar sobre fala em um tema espírita. Quem gostaria de falar? Só um exemplo. Fala um princípio espírita. Encarnação. Como? Reencarnação. Encarnação, né? Então, vocês vão pegar o tema, é que o nosso grupo não é temático, né? Mas a gente não pega um tema e vai explorar. Mas vamos supor que nós estudamos uma pergunta ali do Livro dos Espíritos, a 222, que fala sobre encarnações, né? Então, a gente não vai ficar só nesse. Lógico que esse é o foco,
né, nós vamos perguntar o que ele sabe sobre encarnação, né, ou reencarnações. Então, a partir desse tema, e vamos trazer, vocês podem ver, né, gente, como que a gente costuma fazer, né, vamos trazer o que Allan Kardec trouxe em outras obras também, né, esse mesmo tema, qual é a compreensão, qual foi a evolução de Allan Kardec com a compreensão com o tema reencarnação, por exemplo, certo? E também, né, porque como não é, a gente busca uma coerência, né, aqui não somos ortodoxos, como diz o Césio, vamos também trazer outras obras. Então, aqueles que colocaram, queremos também debate com as outras obras que não são de Allan Kardec, né, vamos trazer. Às vezes a gente convida o André Luiz, Emmanuel e outros, né, Oswaldo? A gente chama vários outros autores, lógico, né, que a gente, né, isso a gente, né, a gente também faz um estudo antes e vamos vendo o que melhor casa ali com o tema, tá certo? Fazendo esse filtro, né, não podemos pegar autores ali que vão contradizer, a não ser que esse seja o nosso objetivo ali, tá certo? Então, outros autores também são convidados para o GES, que é o que o Allan Kardec colocou, né? Que é o estudo do Kardec em diálogo com as outras obras, tá certo? Então, a gente costuma fazer isso também. Então assim, isso tudo, né? Isso traz isso são instrumentos que o GES coloca, que é o nosso grande objetivo aqui também, de mostrar, né, como que a gente, como que o Allan Kardec pensa sobre aquele tema e como que esse tema é dialogado com as outras obras também, tá certo? Inclusive com as próprias dele, né, porque o Allan Kardec tem alguns temas que ele muda. Então, a gente traz alguns artigos da Revista Espírita, por exemplo, quando tem alguma mudança. Então, a gente faz um estudo assim, e né, pelo menos a gente tenta, esse nosso o grande objetivo desde 2020, estamos cada vez evoluindo, né, nesse passo para a gente poder sair daquele estudo muito simples, que é só pegar e ler o texto e debater aquilo que só está no texto. Essa é a primeira parte. Né? Depois a gente vai oferecendo um estudo aprofundado e seguro, né, e de uma forma muito mais, né, o que a nossa grande preocupação aqui, que é com esse, vamos colocar assim, que é com esse compromisso que nós temos com esses princípios básicos que o Allan Kardec nos coloca, né? Então, não é qualquer obra que a gente vai trazer aqui, porque se for uma obra que vai contradizer ou que não tem o peso, como diz o Allan Kardec, a gente faz igual que ele fez, a gente descarta, tá? Então, não vai ser inserida aqui. Então para aqueles que colocaram, que querem conversar com as outras obras, aqui é o espaço. Nós não vamos ter, por exemplo, um estudo, vamos abrir um pedaço para estudar as obras de Emmanuel, por exemplo. Aí esse é um outro grupo de estudo, é uma outra proposta, tá? Aqui sempre vai ter quem é o grande um anfitrião, o Allan Kardec. Então, é sempre o Allan Kardec, sei lá, tomando chá com outro colega, tá? Mas é sempre ele ali tendo como o dono da casa o principal, tá bom? Alguma questão, pessoal? Pode falar, Raquel. Eu estava com dificuldade para abrir o microfone. Imagina. No caso, assim, esse livro, nós vamos estudar ele capítulo por capítulo, eu não entendi muito bem como que vai funcionar. Eu vou ler em casa antes um capítulo, e aí a gente vai depois discutir, você vai alinhar com outras obras. Eu Isso não entendi mesmo. muito bem, Eu vou desculpa. trazer depois, imagina, depois do nosso estudo de hoje, eu vou colocar ali no grupo, vai ter até final de novembro, depois vamos para dezembro também, tá? Vai ter até final de novembro o que vai ser discutido em cada segunda-feira. Então, você vai saber o tema, qual é o objetivo e onde encontrar, em quais obras encontrar, tá certo? Então, eu vou falar mais para o final como que a gente vai começar. A gente não vai começar com a obra, apesar de ser o nosso grande objetivo aqui, estudar o livro O que é o Espiritismo, vamos ler alguns textos prévios antes, exatamente como o Césio nos colocou, que faz parte, que são textos de Allan Kardec também, tá certo? Para depois a gente entrar de uma forma muito mais segura, eu não vou tão cru assim ao estudo da obra O que é o Espiritismo. E aí, a obra O que é o Espiritismo,
Às vezes um capítulo, a gente vai estudando assim, por várias partes e fazendo nexo com outras obras, às vezes a gente não esgota ele num dia, a gente esgota ele em 4, 5 dias. Por isso que a gente vai vendo de acordo com essa necessidade, né? Porque é muita coisa em um parágrafo só. Entendi. Então, assim, então a gente vai assim, realmente aprofundada como fosse uma aula de anatomia. A gente vai pegando as nuances ali, Camada por camada. camadas por camadas, é isso mesmo. Então tá bom, Camadas por obrigada. camadas, né? Imagina, e isso tudo, e você vai saber de forma prévia, ó, eu vou ler antes, né, tal parágrafo, por exemplo, ou tais pontos, aí eu já chego aqui, eu já sei mais ou menos o que vai ser debatido, tá certo? Perfeito, obrigada. Imagina. Deixa eu voltar aqui. Então, falamos, né, que o nosso grande objetivo, né, é oferecer essa compreensão sistemática, aprofundada, né, sempre buscando essa coerência, né, né, aqui, né, o Césio tanto falou sobre o que é essa coerência, né, que a gente colocou o que seria realmente, né, como que eu construo, como que eu busco essa coerência dentro das obras de Allan Kardec, ainda mais quando eu estou comparando com as outras obras, né, sempre manter esse espírito crítico, né, que é isso a gente nunca pode afastar, inclusive dos princípios espíritas, até quando, né, eu preciso manter isso, porque se eu quiser fazer esse diálogo, que é o que nós vamos fazer, né, buscar essa compreensão dialogada com os princípios espíritas, posto pelo Allan Kardec com os outros autores, eu preciso sempre manter esse diálogo, mas eu não posso deixar de lado esses princípios, tá certo? Eu posso, por exemplo, respeitar um ponto que o Emmanuel colocou ali, que é como que está contraditório a um princípio espírita, mas eu preciso conhecer muito bem esse princípio espírita até para eu poder dizer que é algo contraditório. Então, eu posso fazer esse estudo comparado, mas mas como que eu faço isso com segurança? Se eu mantenho essa coerência, né? Então, eu preciso respeitar, né? E é sempre colocar, lógico, ele levando em conta, né? Eu falei, o dono da casa aqui é o Allan Kardec, né? Então, ele que vai, vamos colocar assim, né? Se tem uma disputa entre o que ele diz e o que o Emmanuel coloca, por mais que a gente respeite o Emmanuel, a gente vai colocar a posição dele, dependendo do caso, como mais coerente, tá certo? Como mais válido, como a gente fala na ciência ou na filosofia. Tá? Então, tem mais validade essa posição de Allan Kardec por isso. Mas também não é só falar, não é só porque veio de Allan Kardec, tem um porquê. Né? Então, por isso que é sempre manter essa análise, a gente tem que manter né, acesa esse bom senso e assim, essa análise que a gente tem que ter uma análise do todo, e eu preciso compreender o todo para depois eu desenvolver essa crítica. Né? Não posso só aceitar só porque está ali escrito que é de Allan Kardec. E a gente vai ver que realmente o de Allan Kardec ele tem mais coerência mesmo, né? Então dependendo do tema, a gente vai trazer isso até para a gente enxergar o que é a construção dessa como os antigos falam, né? Lembra qual o tema, como que a gente pode, quem sabe aqui um termo que falavam, né? Hoje a gente fala muito essa incoerência, né? Mas antigamente falava muito em pureza doutrinária, né? É a mesma coisa, né? Quando a gente, ou seja, quando o que é algo puro, um texto puro no sentido espírita, é aquele que não está contrariando nenhum princípio, né? Então, é aquele que está coerente. Que mais, né? A gente, né? Como que a gente faz um estudo puro, né? A gente evita, né, misturar muita teoria de forma rasa, sabe quando a gente faz uma salada de conceitos, né? E não é assim, né? O Allan Kardec diz isso, Emmanuel diz isso, o Hermínio diz isso, a Ivone diz isso, né? Então, assim, tem que ter uma coerência naquele debate que a gente está formando, né? Então, não é só trazer por trazer e deixar ali exposto,
Então, a gente não vai trazer à toa, sempre tem que ter um fio de análise ali, tá certo? Senão a gente é, forma uma salada e a gente perde de vista o nosso grande objeto de estudo, né? Então, é que a gente precisa evitar isso. Então, a gente está vendo, né? Estudar Allan Kardec não é uma coisa muito fácil, não é de qualquer jeito, né? E muito menos estudar dois autores. Você fazer um estudo de fronteira, você fazer um estudo entre dois autores, por exemplo, apesar deles, eles parecem que pensam iguais, mas não é exatamente assim, né? Então, mas eu preciso tanto ter um domínio de um quanto de outro para poder formar esse diálogo. Senão vira essa salada, né? Essa mistura. Então, o que a gente visa com o GS também, né? A gente fazer um grupo de estudo diferente, né? Então, assim, a gente tem esse grande objetivo, não por vaidade, mas sim pelo compromisso com o que o Allan Kardec nos coloca, daquilo que tem que ser um grupo de estudo, né? Então, a gente pretende fazer a diferença, ser um grupo de estudo diferente nesse sentido, aquele grupo que promove ao mesmo tempo as obras de Allan Kardec em conversa com as outras, mas sempre tendo o Allan Kardec aqui como nosso gabarito, tá certo? Isso, lógico, o estudo de uma forma, né, o nosso compromisso aqui, ele é contínuo, né, e sempre atualizado, né, então a gente pretende, assim, não só alguns artigos, algumas pesquisas acadêmicas que estão em torno do assunto, a gente vai estar sempre pesquisando e trazendo aqui também, tá? O que mais que a gente pode falar aqui do nosso grupo, né? Então, não é um grupo onde a gente vai ler os livros, assim, aqui, né? A gente tá reunido, vamos ler, né? Tem um grupo de estudo que é grupo de leitura, não é o nosso objetivo, como vocês podem ver, tá? Então, a gente vai ler em casa, vamos para cá, a gente vai trazer os pontos principais, e, né, fazendo toda essa dinâmica que a gente acabou de falar, trazendo Allan Kardec primeiro, às vezes ele em diálogo com outro autor ou não, e desse diálogo a gente vai trazer o quê? A reflexão, né? Que aí sim vai casar com aqueles outros objetivos que muitos aqui buscam também, né? Que não é só o conhecimento, a apreensão do conteúdo, que é a proposta, né? Que eu trouxe aqui só para a gente ver, que é o que o Herculano Pires já pensou há muitos anos atrás, né? Que o espiritismo, né, ele tem que visar uma educação do espírito, né? Ele coloca assim, né, a frase que o Herculano Pires nos coloca, né? Ele fala que todo conhecimento, toda filosofia ou toda ciência, né, como nos ensina os mestres, ele desemboca fatalmente numa moral. Ou seja, eu vou extrair deste conhecimento teórico uma moral, que, por sua vez, exige o quê? Uma educação, né? Que depois, logicamente, quando essa educação eu vou colocando para o outro também, eu vou colocar a serviço do outro. Então, vamos entender aqui o espiritismo enquanto um conhecimento, né, filosófico, por exemplo, que vai me dá uma moral, eu vou extrair deste conteúdo esta moral, e esta moral que ela precisa ser transformada numa educação. Então, o Jesse, né, com esse compromisso aqui que nós temos, inspirado nesses grandes mestres, como Herculano, como Allan Kardec, então, qual é o nosso objetivo aqui? Não é só apenas ter uma instrução, a gente visa uma educação, né? Há uma diferença entre instruir e educar, né? Quando eu posso muito bem ter muitas instruções sem nenhuma educação. E aí a gente fica meio manco, né? A gente fica meio pobre, vamos colocar assim, diante de tudo aquilo que o Espiritismo nos coloca, né? Porque o Espiritismo é exatamente isso que o Herculano colocou para nós, né? Ele interpretou muito bem Allan Kardec. Então ele é um conhecimento que visa essa moral, ou seja, pelo conhecimento eu vou extrair os seus princípios morais, e esses princípios morais, através de vários exercícios, um deles é a nossa reflexão lógica, sempre racional, que vai logicamente me levar a uma educação, a essa educação do espírito. Passando mais um pouquinho aqui, né?
Por que estudar, né, por que estudar o Espiritismo, né? Essa foi uma resposta, perdão, isso foi uma pergunta que o próprio Allan Kardec respondeu, então a gente não precisa inventar a roda, tá? Então Allan Kardec, ele mesmo perguntou de forma retórica e ele mesmo respondeu, tá? Os espíritos responderam ao Allan Kardec, trouxe aqui algumas frases, né, alguns textos, né, do próprio Allan Kardec, no livro dos médios, né, ali mesmo, né, ele coloca, né, para nós essa questão que a análise de todos os fenômenos mediúnicos, em especial, ou seja, ou os fenômenos espíritas, como ele dizia, traz, né, ao mesmo tempo que ele confirma a própria existência do espírito, se a gente for ficar só na análise deles, muitas vezes nos traz algumas dificuldades e alguns enganos. E como que a gente desfaz disso? Apenas estudando os princípios dessa nova ciência, ou seja, a dificuldade que nós temos e os enganos que nós temos ao analisar de forma primária, somente empírica, os fenômenos espíritas, advém da nossa ignorância dos princípios desta ciência, ou seja, desse corpo teórico aqui. Bom, então, qual um dos objetivos de estudar a ciência espírita, a filosofia espírita, para que a gente possa conhecer os seus princípios básicos. Quando eu desconheço os seus princípios básicos, eu não consigo analisar nenhum fenômeno espírita. Então quem está dizendo isso aqui é o próprio Allan Kardec, tá certo? Depois, ainda no mesmo livro, lá no capítulo intitulado Método, né, que é o capítulo 3º, ele vai colocar para nós, olha, como toda ciência, como todo corpo teórico, aquele que quer conhecer, né, uma ciência, né, ou até mesmo a filosofia, precisa conhecer e levar a sério, né? Ele fala, não se aprende o espiritismo de forma de brincadeira, brincando, somente com estudo sério. Ou seja, somente com um estudo cheio de método, né, tendo esse caminho que ele mesmo nos colocou, a gente nem precisou criar esse método, tá certo? Só seguir. Então, ele falou pra gente, olha, você quer saber o que é o espiritismo? Estuda, mas estuda de forma séria, tá certo? No livro dos Espíritos, né, ali na primeira parte, né, ele fala, né, que esse estudo sério precisa ser o quê? Perseverante, contínuo, né, para sempre, né, feito, logicamente, ele colocou ali no silêncio e no recolhimento. Allan Kardec acreditava que o espiritismo é para ser estudado em casa, de forma individual, né? Essa questão de que nós estamos fazendo, estudar em grupo é uma coisa inovadora, né? Que o movimento criou e muito bom. Só que a gente não pode deixar a essência de lado. Então, o que ele quer dizer quando ele fala feito no silêncio, né? É quando você precisa de um espaço realmente próprio, de um tempo próprio para você poder estudar. Porque não é só ler, né? Não é de forma, por acaso, né, estou ali em casa, no final de semana, não estou fazendo nada, vou pegar um texto de Kardec e vou ler ali no meu sofá de qualquer jeito. Não é isso, não é assim. Não se estuda nenhuma filosofia, nenhuma ciência assim. Pode-se ler, assim, talvez um livro de poesia, né, um livro sem nenhum comprometimento, neste sentido, sem desmerecer, tá certo? Agora, se eu quero estudar algo que é uma ciência, uma filosofia, onde eu vou ter que extrair muitas questões dali, eu preciso fazer isso de forma perseverante, em um ambiente adequado para isso, e de preferência, né, ou em primeira instância, eu vou fazer isso de forma solitária, sozinha, um compromisso que eu vou fazer comigo mesmo, tá certo? Então, por que, né, então, por que estudar o espiritismo? Eu preciso estudar de uma forma séria para poder conhecer o seu corpo teórico, a sua filosofia, a sua ciência, os seus princípios, para que eu não me perca em dificuldades e enganos. Em resumo, né, é mais ou menos isso que o Allan Kardec trouxe para nós. E quais foram os critérios legais, né, que o próprio Allan Kardec coloca para nós? Porque ele já deu isso para a gente de presente. Então, a gente nem precisou, a gente só precisou extrair, né? A gente não vai conseguir, assim, o Allan Kardec não falou assim, gente, olha,
Estuda assim, esses são os critérios que eu vou deixar para todos vocês adeptos. Não, ele não deixou assim, foram questões que esses critérios, né, essenciais aqui, foram coisas que a gente foi pescando ao longo de pesquisa, tá certo? Então, o que a gente observa? Da própria atitude que o Allan Kardec teve, ele agora sendo colocado para nós como um espelho, como um guia a ser seguido também. Primeiro, né, levar um estudo de forma séria, tá certo? Levar o estudo de forma séria, contínuo, como a gente colocou, ele tem que ser contínuo, e para que eu possa, né, ter esse estudo sério e ele seja continuado, eu preciso perseverar no aprendizado. Não construo nenhum conhecimento sem perseverança e sem regularidade, tá certo? Ou seja, eu preciso criar uma rotina de estudo e seguir isso. E outra postura extremamente importante, né, que a gente até debateu um pouquinho ali já no grupo, que o professor Césio trouxe bastante isso para nós. Ser livre de preconceitos. O que isso quer dizer? Estar aberto a outros livros, a outros autores também. Por mais que eu vou ter Allan Kardec como meu guia, ou seja, como meu gabarito, como eu gosto de dizer, mas eu preciso ler outros autores. Não, como César mesmo colocou, não se né, não se faz nenhuma pesquisa, não se constrói nenhum conhecimento se eu não estou lendo também outros autores, certo? Então, é essa postura que nós temos que ter, inclusive com o próprio Allan Kardec, né? Então ele vai, ainda mais para aqueles que estão começando agora, ele vai trazer questões para nós, tá certo? Que questões para nós que vai às vezes é, ou ser novo para nós, né, porque eles estão começando a estudar agora, ou que vão contrariar alguma base de teórica que eu já tinha como válida, como verdade. Então eu preciso estar com a cabeça aberta, né? É exatamente isso como a gente fala no nosso mundo moderno, né? Então estar com a cabeça aberta, lógico, tá, pessoal? Ser livre de preconceito não quer dizer aceitar qualquer coisa. Tá? Aceitar qualquer coisa é totalmente ele vai bater de frente com a coerência doutrinária. Ou seja, uma coisa é estudar de forma séria as outras questões e dialogar, mas sempre mantendo o quê? A pureza ou a coerência doutrinária. Tá bom? E para isso, eu preciso ter vontade, preciso estar com uma atenção dobrada, né? E, logicamente, estar pronta para a observação profunda de todos os ensinamentos. Então, essa é a grande postura que Allan Kardec colocou aqui para nós. Falando do silêncio, né? Ou seja, para que eu possa assimilar, né, melhor a compreensão, o conteúdo, aprender realmente o conteúdo, não só eu vou adotar o método que o Allan Kardec colocou para nós, que vamos até discutir nos próximos estudos, vamos observar melhor como que ele construiu esse método, mas eu preciso de um espaço adequado para esse estudo, eu preciso de um silêncio, eu preciso de um compromisso neste sentido, tá certo? Que mais? E precisa, né? O próprio Allan Kardec nos incentiva, né, a nunca ficar ali no raso, a sempre aprofundar todos os debates. Tem muitos debates, por exemplo, que o próprio Allan Kardec, por falta de tempo, né, coitado, né, ele não tinha como, né, exigir, ele já fez uma coisa que humanamente poucos conseguem, não é mesmo? Que é debater vários assuntos, mas tem assuntos, por exemplo, que ele mesmo coloca, olha, deixa isso aqui aberto ao debate. Esse ponto, o espiritismo precisa se aprofundar mais. A gente não encontra isso muito escrito nas suas obras básicas, vamos colocar assim, mas muitas questões na própria revista espírita ele coloca isso para nós, ó, o espiritismo ele carece de tempo ou de mais pesquisa dessa área. Uma delas, por exemplo, sobre os animais, né? Quando eles encarnam os animais no mundo espiritual, né? Que é um tema, por exemplo, que eu gosto de estudar em particular, né? Ele coloca isso. Se a gente for varrer tudo que a Allan Kardec coloca, ele mesmo coloca, olha, isso aqui a gente carece disso,
É um assunto, por exemplo, que a gente precisa de outros autores para poder dialogar e manter a coerência. Ao mesmo tempo, tem como manter a coerência? Obviamente que tem. Só que como a gente consegue fazer isso? Primeiro, a gente tem que varrer tudo que o Allan Kardec, esgotar tudo que o Allan Kardec falou e disse sobre tal assunto. Por exemplo, aqui eu usei os animais, poderia usar qualquer outro tema, tá bom? Para depois eu conseguir inserir outros autores. Poxa, agora eu vou ver o que o André Luiz coloca para nós. Esse assunto que o André Luiz trouxe para nós vai contrariar algum princípio básico já estabelecido pelo Espiritismo? Ah, não. Então, eu posso dar uma validade pela coerência doutrinária, eu posso dar uma validade a essa doutrina. Então, o Allan Kardec ele nos incentiva a ter esse conhecimento aprofundado o tempo todo. E a ver inclusive, quais são os próprios limites, até onde o Espiritismo da época de Allan Kardec ele conseguiu avançar em tal assunto e o que nós temos hoje. Que os assuntos evoluíram, e inclusive ele queria que assim fosse. Tá certo? Alguma questão, pessoal? No chat temos alguma coisa, Oswaldo? Realmente aqui eu não consigo ver nada do chat. No chat eu já fui respondendo ali, já tá já tranquilo. foi? Já. Beleza, obrigada. E qual é o método ideal para a gente estudar, que é o mesmo que nós vamos aplicar aqui no GES, e que é o que a gente deve aplicar em casa também? Como que eu vou estudar o Allan Kardec? A partir de qual método? Primeiro, vou usar, né? Como eu preciso ter um respeito e partir do início. Qual é o início? As 22 obras fundamentais de Kardec, né? Que, como o professor Césio nos colocou de forma brilhante, já essa parte aqui. Depois, eu vou ter que pegar os comentários, as interpretações que vieram, os comentadores de Allan Kardec, quais foram os outros autores que vieram, quais eram os autores que ali estavam, inclusive, construindo o movimento espírita com ele. Tudo isso eu vou precisar alinhar essas questões, mas sempre tendo as 22 obras fundamentais de Allan Kardec como nosso gabarito. E eu preciso levar em conta que não é só porque né, as obras eu vou levá-la como gabarito, não é porque veio de Allan Kardec, só porque eu gosto dele, não. Ele mesmo, né, colocou para nós, já trouxe algumas questões, né, que fazem, logicamente, justamente pela qualidade de espíritos que ali estavam trabalhando com os médios que estavam ali compondo o espiritismo nascente, tá certo? E a forma como se deu esse método, tá, faz com que esses princípios e junto com eles as primeiras teorias espíritas, vamos colocar assim dizer, tenham mais validade perante as outras que vieram depois, tá certo? Primeiro, porque, né, os próprios espíritos, né, daquela época, eles, né, não só pela evocação, mas também pela a comunicação espontânea, ou seja, eles mesmos vinham trazer esses conhecimentos e trouxeram esse conhecimento por vários médiuns, né, em vários espíritos e deram o mesmo conhecimento. Então o Allan Kardec observou, né, que havia uma linha ali vamos colocar assim, de pensamento válido, justamente porque o ensinamento, e quando ele ia para a parte empírica, tudo se confirmava. Então, nasceu dali os princípios que estavam criando o espiritismo, vamos colocar assim, ele fundou o espiritismo através desses princípios, e eles se mostraram válidos até hoje. Tá certo? Então, por isso, não é à toa que a gente tem eles como nosso gabarito. Tem uma explicação filosófica, tem uma explicação científica que nós vamos entender melhor a partir dos próximos estudos, como Allan Kardec ele construiu isso tudo. E até porque, né, esses princípios, né, o método científico não é só o método, ele não vai ter a dimensão só experimental, mas tem a dimensão também da minha razão, ou seja, do método da indução. Através a minha razão, eu vou ter várias, a minha razão diz que esse conjunto de ideias ou de premissas, elas são válidas, por isso que eu vou chegar a tal conclusão. E essa conclusão,
vai me ser válida pelas validades das minhas premissas. Então, ela é lógica, ela é racional. E, em especial, ela tem o Cristo aqui como nosso guia e modelo. Então, não é qualquer um, tá certo? Então, assim, daí a gente vê, né, por isso que este conjunto de ensinamento dos espíritos, do espiritismo nascente, como nós colocamos, vai ter esse título do quê? De ser realmente o nosso referencial teórico, o nosso gabarito, certo? Então, por isso que ele vai servir sempre como filtro de crítica, de análise para as outras obras espíritas. E, lógico, né, combatendo a fé cega, né, e sempre, lógico, sempre tendo o exercício racional e o bom senso, que é a força que o Espiritismo nos coloca, que o Allan Kardec nos coloca uma força do Espiritismo. Mas eu preciso saber argumentar isso. Eu não posso falar, decorar, não, porque o Allan Kardec é o nosso modelo, e aí só porque ele veio né, os espíritos vieram e botaram para vários médios, é por isso que a gente pega como válido, né? Eu não posso ter uma explicação rasa, eu tenho que entender exatamente o que eu estou falando, eu tenho que entender como isso foi construído, para a gente entender os princípios espíritas. Não basta saber só os princípios espíritas, o que é Deus, o que é espírito, o que é alma, né? Não, eu tenho que saber exatamente como que foi construído essas ideias. Da onde que vieram esses princípios? Não foram à toa, tá? Então, a gente vai entender isso. Lógico, né? E quando a gente começa a entender, né? Então a gente vai ter um estudo muito mais racional, muito mais crítico. Então essas questões, eu vou aceitar esse estudo, esse livro porque é do médium tal, né? Não, a gente não tem mais essa postura, não seremos mais adeptos assim, tá certo? Então, não, nós vamos dar a validade a essa obra de Fulano de Tal, por exemplo, porque o que ela traz casa com uma coerência doutrinária, né? É uma teoria que podemos validar por isso. Eu faço uma análise crítica. Não é porque está ali assinado o espírito Fulano de Tal e muito menos o médium, tá certo? Não é à toa que o Allan Kardec nem colocou o nome dos médiuns nos livros dele. Eu acho isso de forma brilhante, né? Pena que isso a gente não herdou, tá certo? E depois, né, o próprio Allan Kardec coloca, né, que esse compromisso que a gente tem falado o tempo todo, né, a partir desse conteúdo aqui, eu vou extrair o quê? A minha transformação moral e intelectual voltada à minha educação do espírito, que é exatamente ali como o Herculano, né, colocou para nós, tá certo? E qual é a ordem proposta por Allan Kardec? No próprio capítulo 3, lá do livro dos Médiuns, que a gente acabou de trazer uma referência sobre ela, no item 35, Allan Kardec propõe qual é a primeira obra que nós temos que estudar, que é a obra que nós vamos estudar em breve, que é a obra que é o Espiritismo, tá certo? Então, ele mesmo coloca. Como que eu posso, em casa, né? Isso aqui é só uma ideia, tá? Como que eu posso em casa, né, Ana? Eu não tenho noção nenhuma, eu não tenho hábito de estudo. Começa, como coloquei ali, ó, no máximo 10 páginas por dia, no máximo. Por que eu vou colocar assim, né? Porque às vezes vai se tornar muito cansativo e eu não vou conseguir aprender o conteúdo. Eu não tenho hábito ainda, tá? Então, no máximo 10 páginas eu vou conseguir ali extrair aquilo que é o principal. Começa assim. E depois eu vou mapear essa obra, eu vou mapear esse capítulo, por exemplo, essas 10 páginas. O que essas 10 páginas, o que ela está falando? Qual o princípio básico que ela está trabalhando? Quais são as ideias principais? Eu vou escrever, eu vou fichar essas ideias. É um dos métodos de estudo, tá certo? Que são as técnicas, né, como eu coloquei ali, né? Então, iniciar sempre, obviamente, pelo começo da obra, né? Então, não vou abrir a esmo, como a gente faz no nosso evangelho, tá? Não é assim, tá? O estudo, eu vou começar ali pela capa do livro, pela contracapa, né? Então, assim, eu vou estudar tudo, eu vou ler tudo, até qual era a editora da obra ali, né? Enfim, tudo. Aí isso tudo precisa ser anotado e apreendido. Vou identificar em cada parte que eu vou ler qual é a ideia principal,
quais são os assuntos principais, os aspectos principais que aquele assunto ele tá me colocando. Vou colocar as minhas dúvidas, né? Eu vou colocar minhas dúvidas, porque se segunda-feira tem o Jesse, né? Ou se eu encontrar o Oswaldo ali no centro, eu vou perguntar para ele, né? Então, assim, eu vou elaborar as minhas dúvidas. As dúvidas são muito mais importantes que muitas vezes aquilo que eu aprendi, né? São as dúvidas que movem o mundo. Se não tivermos dúvidas, a gente não tinha a melhor disciplina do mundo, né? Que é a filosofia. A gente não teria, tá? Então, elaborar resumos. Isso, aos poucos, eu vou elaborando resumos. Eu tiro as minhas dúvidas. Depois eu vou elaborando resumo. Aí eu vou vendo como que eu compreendi, né? Como que eu entendi e extraí as informações daquele texto. Como que eu consegui, às vezes eu mesmo posso elaborar algumas perguntas e eu mesmo vou me responder. Allan Kardec fez isso o tempo todo, tá? Allan Kardec fez isso o tempo todo. Muitas das respostas do livro dos Espíritos, ele fez e ele respondeu, tá? Lógico que com a supervisão da equipe espiritual. A gente acha que são os espíritos que ficaram ali assoprando os médicos, nem sempre, tá? Ele mesmo respondeu. Então, quando a gente combina essas técnicas, né, a gente vai ter, né, vamos estar, pelo menos, entrando aí num caminho mais eficaz de estudo, né, são apenas algumas ideias, algumas técnicas de como que a gente vai aplicar aqui no GESE e de como que a gente pode também fazer em casa pelos nossos estudos espíritas. Deixa eu só avançar aqui mais um pouquinho, pessoal. As técnicas de estudo e de leitura, tá? Como a gente já falou aqui, né? Então, o estudo nem sempre não é somente leitura, tá? Ler é apenas uma etapa, tá? É a primeira etapa. E existem várias maneiras quando a gente está, né, quando está falando em ler, em estudar. Então, existem vários métodos, tá? Depois eu vou colocar esse material aqui, vocês vão ler com mais calma. Mas qual é a primeira coisa que eu preciso fazer de forma prática, tá? Eu vou pegar o texto, eu vou ler primeiro o texto, fazer uma leitura simples, depois eu faço uma leitura tentando extrair ali as ideias principais. Pega um livro mesmo que você possa escrever, que você possa grifar, tá? Não é aquele livro que você vai ter distante, bonitinho, não. Pega um livro, qualquer livro, até mesmo ou impresso na internet, não importa. Tá? Onde você vai rabiscar o livro mesmo, tá bom? Para você fazer, para a gente fazer esse exercício prático. Tá? Então, você pega um texto, vai extraindo ali as ideias principais. Depois dessas ideias principais, você vai fazer uma outra leitura. Agora a gente vai tentar extrair a moral, lembra? Vamos tentar extrair qual é a moral da história, não tem esse termo? Ou seja, qual é a moral que aquele autor, que aquele trecho ali tem a me dizer. Então, a leitura, essa leitura que a gente vê, que é aquela leitura que é só, né, que a gente vai lendo assim, sem muito compromisso, é só a primeira etapa. E isso não é estudar, tá? Estudar eu vou ler, eu vou analisar, eu vou refletir sobre tudo isso. Que é o que a gente colocou aqui, né? Que há 3 passos para o saber, né? De acordo com esse filósofo alemão aqui, que é o Hugo de São Victor, que ele fala assim para nós: olha, primeiro eu vou ler, né? E ler aqui, gente, tá a gente pode englobar todas as leituras, tá? Não é só a leitura, a leitura rasa, ele realmente ler de fato, extrair a ideia principal que o autor colocou para nós. Depois eu vou refletir, ou seja, eu vou pensar qual é a moral daquele conteúdo, o que ele quer me dizer, tá? Quando eu digo a moral, tá? Que não é só a moral no sentido de ética, tá? É a moral, eu quero colocar assim, qual é o espírito do texto, tá? Qual é a ideia central, o que ele realmente está trabalhando aqui, o que ele quer me dizer. Então, eu vou dialogar com ele, eu vou refletir, eu vou dialogar, eu vou perguntar, eu vou fazer anotação, eu vou pesquisar mais sobre isso. Poxa, acho que Allan Kardec, acho que ele explica melhor isso aqui em outro livro. Deixa eu ver o que ele falou ali em outra obra, o que ele falou em outro texto. Então, eu vou refletir. Essa é a segunda etapa. Para depois contemplar. Contemplar, aí sim, que é quando eu vou transformar isso em conhecimento. Eu vou meditar, eu vou absorver, eu vou colocar na alma e no coração.
né? Realmente posso falar, eu realmente aprendi esse conteúdo, né? Quando eu estou contemplando, tá certo? E a partir disso, né, como que a gente, né, como eu falei aqui no grupo, né, eu vou colocar ali no grupo do WhatsApp, vou colocar ali como que a gente vai começar a estudar, qual vai ser os primeiros textos, né, e pensando nessa questão de tudo isso que a gente conversou, de método, né, de sempre de partir do começo, do mais simples ao mais complexo, né, que veio essa ideia de Descartes, que Allan Kardec pega, né, como bom filho do século XIX, respeitando esse método, tá bom? Respeitando esse método, a gente vai começar primeiro estudando trechos, tá? Não é tudo, tá? Trechos, tá? Desse texto que o Sérgio já comentou com a gente, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, tá bom? Que a gente vai começar, vamos ter alguns encontros referente a ele. Depois vamos falar um pouco da instrução prática, mas não, logicamente, apenas alguns trechos. A gente fez uma seleção daquilo que é importante para a gente estudar o que é o Espiritismo, né, que é realmente a nossa obra de estudo aqui. E também um pouquinho do livro dos Espíritos, lá na parte, né, o texto vestibular da obra, lá no item 6, ele já traz um resumo de todos os princípios. Então, esses textos aqui, por que a gente está estudando esses textos? Porque esses textos, eles vão trazer para a gente os pontos principais da doutrina espírita. Ele vai chamar do quê? De princípio. Então, onde que eu vou extrair dessas obras de Allan Kardec, dentro dessas obras fundamentais, essas 22 obras, quais são aquelas que a gente pegou para poder extrair os primeiros princípios? Foram essa sequência aqui, correto? E o que é o princípio? Princípio, né? Já estamos acabando, pessoal. Princípio é a base, são as ideias de partida de toda ciência ou de toda filosofia, melhor dizendo, tá certo? Eu preciso, para eu formar um conhecimento filosófico, um conhecimento científico, eu preciso de princípios. Ou seja, eu preciso de um objeto de estudo e de princípios que o regem, ok? Para depois eu estabelecer as primeiras teorias. E esses princípios e essas teorias vão formar aquilo que a gente vai chamar de paradigma, que é o nome lá do canal do Césio, né? O paradigma espírita. O que é realmente esse paradigma? Que é essa construção, porque Allan Kardec construiu um paradigma do espírito, que é o que nós vamos falar no próximo encontro, tá bom? Então, só para a gente fazer já mais ou menos, né, para poder estimular para o nosso próximo encontro, nós hoje, né, entendemos como que deve ser o estudo desse paradigma, né, e no próximo encontro nós vamos apresentar como que eu, através desse paradigma, como que o Allan Kardec ele construiu isso, e como que eu vou validar uma hipótese, né, para poder colocar dentro do corpo teórico do Espiritismo, que é a grande pergunta, né, fizeram essa pergunta para o Césio, e a pergunta que a gente mais tem aqui: como que eu pego uma teoria, ou como que eu pego um livro, como que eu pego um autor e coloco dentro do Espiritismo? Como que eu digo, isso é Espiritismo ou isso não é Espiritismo? Através da análise do nosso paradigma, né? Aliás, do paradigma do espírito que foi trazido pelo Allan Kardec. Então, por isso que a gente tem que não só decorar ou entender ou aprender quais são os princípios espíritas, tá certo? Eu preciso ver como que eles estão posicionados dentro desse grande paradigma do espírito, mas isso já é conversa para o próximo encontro, tá certo? Pessoal, alguma questão que vocês gostariam de colocar? Alguma pergunta? Tudo ok? Tudo ok também no chat, Oswaldo? Tudo ok. Tá certo. Pessoal, nós temos alguns livros, tá? Tanto dessas obras aqui, ó, que a gente vai colocar em sorteio. O Gustavo vai colocar depois para nós ali no grupo. Nós vamos fazer um sorteio aqui online, para pegar ali, né, ali de forma física, obviamente, ali na Casa Espírita, tá bom? O Gustavo vai explicar para a gente, que essa parte vai ser dele, como que a gente vai proceder com esse sorteio. E para quem
né, já quer começar a estudar, tá bom? Começa pelo texto O Espiritismo na sua expressão mais simples, tá? Que é o resumo do ensinamento dos espíritos, tá? Normalmente ele tem essa capinha aqui, pessoal. As novas edições, tá bom? Ele tem essa capinha aqui, essa carinha aqui, tá certo? Tem como baixar pela internet também, porque quem não quiser não precisa comprar a obra. Vou ver se eu coloco depois também ali no grupo já a obra baixada, tá bom? Mas não vamos perder tempo. Já sabemos como estudar, por que temos que estudar, agora é só trabalhar, tá certo? Se não tiver mais nenhuma questão, podemos encerrar? Quem gostaria de fazer a nossa oração final, por gentileza? A Graça levantou a mão, eu vi. A Graça? Quer fazer, Graça? Você queria perguntar alguma coisa? Valdo. Fica escondida aí, mas eu te acho, Graça. Tô vendo. Mas eu faço assim. Vamos então agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo e recebendo nesse esforço todo da Ana, do Oswaldo, desses nossos instrutores, essa proposta nova de estudo das obras espíritas, que vai exigir de nós mais do que temos sido exigidos até agora, mas vamos então com muita coragem, muita vontade, fazer essa busca de conhecimento. E agradecer também a Jesus, esse mestre querido, por toda a luz que nos trouxe. Agradecer a Kardec, esse espírito iluminado, que também nos trouxe tanto ensinamento, com todo o seu esforço. E vamos agradecer também a espiritualidade amorosa que dirige esse estudo, por todo o amparo, por toda a inspiração. Que nós possamos voltar na próxima segunda, animados, cheios de vontade, e mais uma vez agradecidos pela sua oportunidade. Muito obrigada, Senhor, que Deus nos abençoe a todos e que assim seja. Que assim seja. Ótima semana a todos. Boa Muito noite. obrigada, pessoal. Boa semana, noite. Deus abençoe a todos. Boa noite. Que assim seja. Até mais, pessoal. Boa noite, até quinta. Boa noite a todos.